Olá pessoal, aqui é Ida Martins e esse é o Pedacinho do Brasil. Hoje vamos embarcar em uma super viagem para a cidade de Redenção da Serra, interior de São Paulo. Em meio às montanhas, cercado de verde, história e tradição. Esta é uma joia ainda pouco conhecida do interior paulista, Redenção da Serra, um lugar onde o tempo parece respeitar o ritmo da natureza e a simplicidade ganha um novo significado. Aqui a paisagem conta com história e cada morador guarda um pedaço da memória do Brasil profundo. Hoje vamos embarcar numa viagem por esse pedacinho encantador do Vale do Paraíba, onde fé, cultura e natureza se encontram. Seja bem-vindo à Redenção da Serra. A Orla da Represa é um ambiente aberto ao público para você, população, e para você, turista. Aqui a gente conta com um ambiente que contém segurança e, além do mais, contém quiosques com churrasqueira, com pia, com acessibilidade para que você sinta-se à vontade. Lembrando só uma curiosidade que toda a parte de paisagismo aqui da Orla foi feita pelo nosso prefeito. Cada escolha de cada planta, cada arquitetura, tudo é idealizada pelo Jucimar. A obra mais recente do nosso prefeito aqui, que aqui foi feita uma reforma aqui, inclusive uma reforma muito bonita, onde foi feito o palco, os coretos. E aqui também, aproveitando, no início agora de setembro, nós vamos ter aqui na nossa cidade, que é uma grande festa aqui, que é o rodeio, onde também tem a parte do torneio leiteiro, uma festa muito grande aqui na cidade. Então já aproveito para convidar todos que vier assistir esse vídeo, né, para estar visitando a nossa cidade aqui.
Sou do litoral de São Paulo, Praia Grande, e está hoje o segundo dia da Rota da Luz. Estamos percorrendo aí desde Mogi. Ontem paramos aí, ficamos lá em Paraibuna e hoje vamos até Taubaté. E é a primeira vez aqui na pousada dos Pereira? Primeira vez, a gente está passando aqui. O Júnior, meu companheiro aí que está aqui comigo, tá falando desde lá de Paraibuna. A gente precisa parar na pousada dos Pereiras, porque é uma experiência incrível. Alguns amigos já estiveram aqui, né? Falaram um pouquinho de como é que foi a recepção, paisagem, incrível. Sou de Praia Grande, vim fazer uma peregrinação de bike de Mogi das Cruzes até Nossa Senhora Aparecida. Hoje estou aqui na Pousada dos Pereira, que é a segunda parada do dia. Primeiro dia nós paramos em Paraibuna e hoje nós vamos até Taubaté. Viemos conhecer os Pereiras, a pousada famosa, onde todo mundo indica, e viemos conhecer e dar um descanso para continuar a viagem para hoje a gente chegar em Taubaté. O trajeto é um trajeto muito desafio, sabe? Assim, as pessoas, você vê uma coisa pela internet, é uma coisa, você fazer outra, é um desafio muito grande, você tem que estar com um propósito muito forte na fé. E é isso aí, você tem que estar com muita fé para você continuar, porque é bastante morro, viu? Bastante morro, mas é legal, haja fôlego. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. A Pousada dos Pereira, né, a gente primeiro de tudo, a gente é um apoio aos peregrinos, aos romeiros que saem de São Paulo através da Rota da Luz e vai até Aparecida, né? Para pagar uma promessa, fazer uma romaria ou uma cicloviagem. Então a gente recebe muito peregrinos e bicigrinos. E isso foi o nosso primeiro público, né, que veio. Mas através do turismo religioso abriu um leque muito grande para o turismo rural, que é muito forte o nosso também, o turismo ecológico, de observação de pasto, turismo aquático,
porque pega a represa de Paraibuna, Redenção e Natividade, né, que a gente está às margens da represa. O turismo histórico, né, de Redenção, faz parte, que é o berço da Liberdade Paulista. E então, assim, abriu um leque muito forte e a gente recebe todo tipo de turista aqui. É um momento muito legal que aqui, né, se encontra os amigos para poder a gente ter essa confraternização, uma coisa que resgata a cultura aqui da nossa cidade, a roda de viola, as músicas muito interessantes, que conta a história, né, das vidas passadas, das coisas passadas, uma cultura muito legal da gente estar se envolvendo e curtindo junto. Então, a gente, através, junto com o prefeito aqui, Jucimar, a gente dá muito apoio, resgatando o turismo para a cidade, né? A gente aí tem a Rota da Luz, que a gente faz um trabalho legal para desenvolver e poder trazer aí o pessoal para poder conhecer a rota, para poder conhecer nossa cidade. Inclusive temos aí hoje, construímos a orla da represa, para poder tudo incentivar cada vez mais o turismo aqui em nossa cidade. Eu queria estar aqui agradecendo, né, ao programa Um Pedacinho do Brasil, que continue fazendo esse trabalho para poder ir cada vez mais dando aí transparência para esse trabalho que as pequenas cidades hoje estão se envolvendo para poder fazer através do turismo, para, como eu disse, resgatar aí a parte até mesmo financeira da cidade, ajudando para poder cada vez mais dar transparência para o turismo de cada cidade. Bailarina de traje bem feita, uma mulher muito bonita, de uma primavera. Tinha no verso uma simples inscrição: filhinho no coração, a você com muito amor. Chamei meus pais e minha mãe pra perguntar, já vi minha mãe chorar, lágrimas tristes de dor. Meu pobre pai me abraçou a soluçar, chorei muito ao escutar a história que me contou. Querido filho, não fique apreensivo, somos seus pais adotivos, mas vivemos pra te amar. De paineira, varejão de guaiubeira, a foice, a peça, uma roupa, 2 remos de sucupira, se joga a tarrafa na água, sozinho o homem não tira. Capivara é bicho arisco quando cai na minha mira, puxo o ar lá no barranco revira. O tempo foi passando e as antenas verdejando, a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar dos tempos já passados, percedida, esta lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu o nosso querer, com ilusão e muita fé. Mas eu não sei porque esta flor deixou-me doer.
Eu gostaria de agradecer ao programa Pedacinhos do Brasil por estar presente aqui e levar um pouquinho do nosso pedacinho para todo o Brasilzão. Muito obrigado, que Deus e Nossa Senhora ilumine sempre vocês. Um beijo no coração. Olá, Maurício, seja bem-vindo ao nosso programa Pedacinho do Brasil. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouco de histórias e causos. Bom, eu sou o Maurício Pereira, eu sou taubatiano, mas a minha família é toda aqui de Redenção da Serra, e eu cresci ouvindo histórias de assombração, e um belo dia eu resolvi registrar essas histórias para o meu filho. Então foi assim que começou essa caminhada pela literatura, pela arte, e profissionalmente também eu sou formado em publicidade e design gráfico. Então tudo começou mesmo em 2006. Eu cresci ouvindo histórias de assombração do meu pai. E eu também, depois que eu vim para Taubaté com uns 6 anos, 7 anos, que aprendi a ler e escrever, assim que eu aprendi a ler, eu comecei a gostar de história em quadrinho. E também de livros, né, textos ligados à literatura de terror, a assombração. Então eu cresci lendo muito essas histórias, ouvindo e lendo, né? E quando eu sou formado em publicidade e propaganda em Taubaté pela Unital, e em 2006, como eu havia dito, eu fui para São Paulo. Eu trabalhava em São Paulo, fiquei 17 anos trabalhando em São Paulo, e nessa época eu fui fazer uma pós-graduação com especialização em design gráfico. E aí eu tinha que entregar o trabalho de conclusão de curso, e eu estava meio assim, meio indeciso sobre o que eu ia entregar, o que eu ia fazer do projeto. E por eu contar as histórias de assombração, por onde eu passo, daí o pessoal faz um livro com as histórias do seu pai, faz um livro da história de assombração, tal. E porque eu estava meio assim, de fazer sobre cartazes, fazer sobre stickers que estava em moda na época. Daí me convenceram a fazer o livro. Eu falei, legal, vou ficar com um boneco do protótipo do livro para entregar, porque eu comecei pensando no meu filho, né? Gravar as histórias de assombração do meu pai, registrar as histórias de assombração do meu pai, para não esquecer, para contar para o meu filho quando eu tivesse um filho. E foi o que aconteceu. Então eu falei, eu já vou ficar com um livro, com um boneco do livro para contar para o meu filho, mostrar para o meu filho. Mas durante o processo de produção do livro, de produção do trabalho de conclusão de curso, eu tive que fazer vários outros cursos paralelos. E nesses cursos paralelos eu conheci diversas pessoas de diversas áreas, de agências de propaganda, editoras. E num desses cursos que eu fiz, eu conheci uma moça que trabalhava na DCL, na editora DCL. E ela tinha um projeto de fazer um livro também, só que ela não desenhava, ela era editora lá, mas não sabia fazer o boneco, né, o protótipo do livro que a gente chama, esse boneco. E ela falou assim, Maurício, eu gostei muito do seu projeto História de Assombração, que na época nem chamava História de Assombração, é Contos de Assombração, era O Lado Escuro da Serra, por causa de ser histórias aqui de Redenção da Serra. E ela falou assim, vamos fazer um bem bolado, um combinado. Eu levo o seu livro para a editora, vamos tentar publicar, e você faz um boneco de um livro para mim. Aí eu falei, beleza. Ela falou assim, pode ser que não dê em nada, né? Tipo, pode ser que aprove, pode ser que não aprove. E daí eu fiz esse boneco para ela, o boneco do livro que era o Asa Branca. Esse meu primeiro livro. Esse acabou sendo o meu primeiro trabalho profissional como ilustrador. É o Asa Branca, porque daí eu fiz o boneco, ela levou, eles aprovaram, e o livro saiu em 2007. Então esse foi o meu primeiro trabalho profissional como ilustrador. E o boneco eu enviei para diversas editoras, mas eu acabei fechando com a DCL mesmo. Por quê? Porque
ela que tinha levado o livro, eles aprovaram, e daí eu sei que me pagaram as artes, me pagaram e da publicação pagam 10% com direito autoral, né? Eu também passei a receber 10% do direito autoral sobre as vendas do livro de contos de assombração. E eu, sem saber, quer dizer, no contrato tinha, eles escrevem o livro num programa do governo federal para compra de livro para as escolas públicas. E o meu livro Contos de Assombração foi escolhido em 2009 e foi comprado e distribuído em todas as escolas públicas do país em 2010. Sei lá, a primeira tiragem foi uns 60, 70 mil exemplares. Bom, nesse trabalho aqui que eu fiz todo digital, aí eu homenageei meu pai, minha mãe, alguns parentes, alguns amigos. E eu não tenho, como eu disse, eu não tenho nenhuma arte física. Tudo foi feito no computador, com Photoshop e mesa gráfica. Bom, esse foi em 2015. Aí quando foi 2019, eu fiz um outro livro. Na época foi para a editora Sankofa, Histórias da Assombração. Aí eu fiz parceria com um amigo meu lá de Guaratinguetá, o Reinaldo Batista, que é ilustrador. Ele já ilustrou para Marvel, para editoras americanas, editoras europeias. E nós produzimos essa história de assombração aqui do Vale do Paraíba. Tem a Lenda do Barqueiro da Noite, que é de lá de Jacareí. Rapunzel do Sertão é a versão brasileira do conto dos irmãos Grimm, ambientada no sertão nordestino. Bom, aí na sequência, em 2015, a editora Santuário, junto com a editora Paulinas, me convidaram para ilustrar a letra da música do Padre Zezinho, Mãe do Céu Morena. Aí, de novo, eu não queria fazer igual da última vez. O que eu fiz? Eu tinha feito um curso de pintura digital, e daí eu resolvi fazer tudo no computador. Então eu não tenho nenhuma arte física, nenhuma arte em papel desse livro. Todo desenhado e colorizado no computador. Que foi baseado nas histórias que o meu pai contava. Tinha coisas que eu lembrava, como eu falei, história desse corpo seco. Aqui tem a mula sem cabeça, história da mula sem cabeça, lobisomem e defunto da rede. O defunto da rede é que antigamente não haviam caixões que carregavam as pessoas em redes, né? Aqui na região do Vale do Paraíba, e com o meu trabalho, eu procuro registrar e fazer um resgate dessas histórias, das nossas histórias de assombração, da nossa cultura, da cultura brasileira, para as próximas gerações. Porque a contação de história, ela vive da tradição oral. Então, tendo registrado essas histórias escritas também, a pessoa vai poder comprar um livro, ler para o filho, e essas histórias vão se perpetuar. Eu espero que isso seja uma contribuição para esse trabalho de resgate dessas histórias, seja uma contribuição para a cultura brasileira. O que eu costumo dizer é que se você tem um sonho, você tem que correr atrás do seu sonho. Você acredita, você corre atrás dos seus sonhos. Por exemplo, eu que nem tinha sonho direito de ser escritor, de ser ilustrador, até tinha vontade de ser, tinha uma pretensão de ser ilustrador, mas escritor não. Eu acabei virando escritor depois que as coisas começaram a andar, e eu comecei a acreditar, eu acreditei, aí eu virei um escritor. Então eu acho que assim, o ser humano ele vive de contar histórias. Então se você tem uma história para contar, uma história para escrever, acredite nela e trabalhe em cima dela que você vai conseguir. Capela do Cruzeiro, uma obra idealizada pelo padre José Knobe com painel do mestre Justino. Depois de aprovado o projeto em 1975, elaborado pelo arquiteto Horácio Smith, deu-se início à construção da capela, com o auxílio do povo e da prefeitura municipal. A construção movimentou a população católica do município e o ritmo das obras foi acelerado. Finalizadas as obras em 1976, com a cobertura da capela, Padre Knobe convidou o mestre Justino, artista plástico redencense, para que pintasse um painel,
que pudesse ajudar na catequese e para a meditação de quem visitasse o local. O tema escolhido foi a história da salvação, desde a criação do homem e da mulher até o Apocalipse, com a ideia de ter ali uma capela para oração e meditação. O mural de Mestre Justino inicia-se no Gênesis. Vida, ovo. É do ovo que nasce, que surge a vida. O ovo. Adão e Eva. A expulsão dos dois do paraíso. Alimento é vida. A chuva de maná no deserto. Vida. Os profetas falando da vinda de Cristo, tomando toda a altura da capela uma figura de Cristo, a fonte de água viva, transformando-se em cachoeira, e daí todos os sacramentos, a confissão, a comunhão, o casamento e o sacerdócio. Cristo é pão, é fonte de vida. A Santa Ceia. As 4 figuras dos evangelistas, São Lucas, São Mateus, São Marcos e São João. E no final, homens de todas as cores e raças, unidos e vivendo em paz, assim como o leão, o cordeiro e a raposa. E para você ficar conectado com a gente, é só você seguir o nosso Instagram, @Pedacinho do Brasil. E no nosso canal, programa Pedacinho do Brasil. E esse foi o Pedacinho do Brasil de hoje. Sábado que vem tem mais, se assim Deus permitir, aqui na Com Brasil TV. Tchau, tchau!